Ela que é nutricionista, fitoterapeuta, vice-presidente, fundadora da Associação Brasileira de Nutrição e Saúde Mental e conselheira da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva. Ela tem participado de várias conferências aqui no Brasil e fora do Brasil. E hoje ela vai estar falando sobre a farmácia da saúde. Olha que tema legal para nós aprendermos quais são as ervas e os alimentos que fazem bem para o nosso sistema imunológico e para a nossa saúde. Eu espero vocês amanhã, quinta-feira, às 5 horas, eu converso com o nosso querido Cleudio Bueno, que vai estar falando sobre Telos. Vamos lá aprender sobre Telos? Que cidade misteriosa é essa? Hein? Aonde fica Telos? Vamos aprender. E vamos aguardar então a doutora Wanderly Marchiori estar com a gente nesta tarde de luz. E que graças a Deus hoje está bem às 5 da tarde, é tudo de bom, né? Vamos dar boas-vindas à querida doutora Wanderly Marchiori para que a gente possa aprender tudo. Eu estou aqui, opa, apostos. Tá boa, querido? Tudo bem? Tudo bem, você como vai, Tudo Carmen? ótimo, com sol e calor, tô feliz. É verdade, está um tempinho bom, né? Mas a gente tem que se preparar, porque diz que vai ficar muito frio amanhã. Really? Oh, God, tá bom, né? Haja saúde, por isso mesmo que é bom você dar as dicas aí do que a gente tem que fazer, quais são as ervas, quais são as dicas aí, para que a gente possa fortalecer o sistema imunológico, né? Então, vamos começar pelo... Minha proposta hoje era falar um pouco de farmácia viva, né? E aí a gente vai falar das plantas que podem ser utilizadas, mas eu queria começar mostrando um vasinho. Ah, claro. E aqui tá ele, ó. Hum, Aliás, deixa eu colocar ele aqui. Peraí que eu Esse vou... aqui é um vasinho comum. Para Tá, todo mundo poder, né? Todo mundo pode perceber que é um vasinho comum. Essa é uma tá. planta que ela está crescendo para baixo, porque eu deixo ele em cima de uma prateleira alta. Então, Aham. esse é o vaso. Agora, por que eu quero mostrá-lo? Porque o barato é o seguinte: como é que a gente planta uma plantinha dessa? Essa aqui eu sou obrigada a dizer que este boldinho aqui, esse falso boldo, eu roubei de uma farmácia. Aí depois, como eu me arrependi de ter roubado, né? Porque eu não gosto de roubar nada, eu fui lá e disse assim: olha, eu peguei uma muda aqui no estacionamento. E aí a pessoa que atende fez assim: doutora, na realidade você tirou uma parte do mato que estava aí, né? Eu falei: que gentil que você foi. Só que assim, isso aqui realmente cresce como mato. É um falso boldo, ó, a florzinha, folhinha aqui, para as pessoas verem. Hum, Ele parece, né? Se a gente olhar de perto, ele parece um manjericão, tá. mas o odor é completamente diferente, porque é cheiro de boldo. O que eu quero mostrar dentro desse vaso? Catei lá a plantinha, tirei o que a gente chama de estaca. O que a gente chama de estaca? Eu já vou mostrar já já. Mas eu coloquei embaixo de tudo, eu coloquei cascalho. Ou cascalho, ou umas bolinhas, que são bolinhas que parecem isopor escuro, mas são bolinhas. Argila. Argila. Isso, bolinhas de argila. Eu tive Coloca primeiro. floricultura, adoro flor. Então, aí a gente coloca argila e depois completa já com a terra. Eu já compro a terra preparada, porque eu não tenho o hábito de preparar a terra. Tá. Aí coloquei a terra, né? Neste caso, por exemplo, a gente pode pegar uma estaca, o boldo é muito fácil de fazer isso. E pegar a estaca é pegar um desses ramos, aí eu pego qualquer um desses ramos, peço sempre licença para a planta, porque eu sou dessas que pede licença para a planta para tirar. Aí vou pegar, eu falo assim: ah, plantinha, desculpa, eu vou cortar você aqui porque eu preciso de você em outro lugar. Eu preciso te fazer crescer em outro canto. E aí, se eu tiro, ó, vou tirar aqui nessa junção. Tirei aqui nessa junção, ele tá grande, eu pego este aqui, eu posso até separar em dois aqui. Eu pego e coloco na água para ele ficar dentro da água e daqui crescer o enraizamento dele. Enraizou, eu vou naquela terra preparada e coloco. E aí vou aguando sempre e sempre colocando água o suficiente para a terra ficar úmida. Só isso, úmida. A hora que ela fica úmida, ele vai não só enraizando na terra, como ele vai crescendo.
Então, esse é o nossa primeira discussão do dia, né? Como faz esse vasinho? Para quem fica pouco em casa, para quem não lembra de colocar água nas plantas, tem um vaso hoje que já tem a parte de baixo, que eu até ia mostrar, mas o que acontece é que ele encheu ali, ele estava muito molhado, eu não ia conseguir tirar. E embaixo do vaso ele tem um volume transparente que a gente coloca a água lá e ele tem um canudinho com uma corda que fica na terra, hidratando essa terra para que a planta cresça. Então ele é chamado de vaso autoirrigável. Vale super a pena ter as jardineiras. Eu tenho uma jardineira que cabe em 3 plantas e a gente pode colocar essas plantas ali na mesma jardineira para crescer. Não dá para ser planta que vira moita, gente. Porque a planta que vira moita, tipo capim-cidreira, ela não cabe nesse vasinho. Planta que vira moita, tipo capim-cidreira, precisa de vaso fundo. Só que é interessantíssimo a gente ter em casa. Então, ter um vaso de capim-cidreira dentro de casa é super interessante, porque capim-cidreira serve para mais ou menos tudo. Se você tem uma dor de estômago e faz um chá de cidreira, ele vale. Se você está super ansiosa e faz um chá de cidreira, ele vale. Se você está nervosa e está com dificuldade de dormir, ou já sabe que por qualquer que seja o motivo, aquela é uma noite de sono mais agitada, vale a pena você beber um chá de capim-cidreira. Então, ter um vaso, e aí sabe o que acontece? Ele fica muito bonito nas varandas, ou como ele vira uma grande moita dentro da sala, quando você tem uma sala grande, ele fica bacana também, porque ele fica parecendo uma folhagem decorativa. E aí, esse capim-cidreira serve para muita coisa. Você vai ferver durante 5 minutos em água. E aí, primeiro que ele perfuma o ambiente, aí já deixa o ambiente completamente perfumado e gostoso mesmo de inalar. E ao mesmo tempo, quando você bebe o chá de cidreira, você sente os músculos mais relaxados e você se sente mais tranquilo sem induzir ao sono. Porque muita gente acha que cidreira induz ao sono, mas ela não é uma boa indutora de sono. Ela é bacana para fazer um relaxamento muscular e também um relaxamento mental. O capim-cidreira é muito bacana da gente ter em casa. Outra planta que a gente tem que ter em casa é boldo. Ou o boldo é esse falso boldo. Boldo é aquela praga que dá em qualquer vaso, né? Você fez essa estaca que eu acabei de mostrar para vocês, você fez essa estaca, ele cresce. E ele cresce de um jeito, se ele tiver espaço, ele cresce com folhas largas, com folhas grandes. Senão ele vai crescer desse jeitinho, pequenininho, menorzinho. É que esse está bem pequenininho porque é o falso boldinho. Mas ele vai crescer. E aí, o que é importante do boldo? Quando a gente faz uso do boldo ou do falso boldo, nós melhoramos toda a nossa parte digestiva. Quando a gente come demais, bebe um chá de boldo, melhora. Se a gente comeu errado, né? Se a gente não é errado, né? Mas se a gente extrapolou na quantidade do que comeu, ele também nos ajuda. Se eu não estou acostumada a comer fritura, e aí comi muita fritura, ele também me ajuda a digerir. Ou se é como a Maísa, que acabou de entrar aí, vou entregar a Maísa, a gente trabalha junto, aí a gente pega uma barra de chocolate ou uma barra de doce e fala assim, vamos comer a nossa maçã? Aí, com a maior cara de pau, a gente abre a barrinha e fica assim, você quer um pedacinho de maçã, amiga? E dá muitas saudades, eu tô com muitas saudades, Má. E a gente compartilha, quando a gente come muita dessa maçã que vem num pacotinho com açúcar demais, aí o chá de boldo melhora também bastante. Né? Que a gente acaba dividindo as coisas, então é uma brincadeira, ela sabe que é uma brincadeira. Só que nos excessos, tipo torresmo,
pastel de feira. Ah, Né? Hoje eu conversei com uma pessoa na hora do almoço, ela me disse assim, eu não almoço. Não almoça? Não, não almoço. Cara, você passa o dia inteiro sem comer, amiga? Não é possível. Ah, não, no dia que tem feira, eu como pastel de feira. Pastel de feira, gente, é enorme. Aí, pastel de feira do quê? Ah, não vou nem te contar. Porque o recheio é ruim. Não, não é que o recheio é ruim. É muita gordura em qualquer recheio. E tem a fritura. sim. Muito tempo atrás eu fui juíza do concurso que a Prefeitura de São Paulo faz do melhor pastel de feira. Olha, E foi uma experiência interessantíssima, porque em uma manhã, a gente, né, o julgamento começava às 10 horas da manhã, eu tinha que experimentar 10 pastéis de carne. Né? Então, era assim, você chegava na primeira barraca, aí primeiro pastel de carne, aí na primeira barraca eu dei umas 3, 4 mordidas. Não, na quarta barraca eu já não aguentava mais experimentar. eu faço ideia. Pois é, mas tinha que experimentar os 10. E aí, enfim, foi uma unanimidade a pessoa que ganhou, né? A barraca que ganhou, ela é muito famosa aqui em São Paulo, é o Pastel da Maria. E aí eu fui descobrir que o segredo dela era o tempero daquela carne. Ela usa uma espécie de limão e um formato de limão diferente para temperar a carne do pastel. E aí, quando ela faz isso, me remete ao uso de limão nos temperos. Então, limão também não é uma planta que a gente consegue plantar em casa, a menos que você tenha um quintal bem bacana, mas é uma fruta que a gente tem que ter sempre em casa para usar em tempero. Porque o limão, o suco de limão, ele conserva o alimento, ele aumenta a durabilidade do alimento. Ele é rico em vitamina C, mas ele também é rico em limoleno. E esse limoleno, ele é um poderoso antioxidante e anti-inflamatório. Então, quanto mais eu uso limão, melhor fica o meu corpo, mais protegido está o meu corpo. Ai, quero usar água com limão de manhã para emagrecer. Pode usar água com limão tranquilamente. Só não acho que o emagrecimento está atrelado àquela bebida matutina. Porque se você bebe água com limão, e né, a gente brinca na nutrição, fala que é água com limão, glutamina e gratidão, né? Porque tem uma figura pública que fica, não, todo dia água com limão, glutamina e gratidão emagrece. Não, gente, não emagrece. A menos que você more a 10 quilômetros do limoeiro e vá buscar toda manhã para fazer a sua água com limão. Você tem que fazer atividade física, você tem que comer melhor, comer menos volume e usar a água com limão também como uma estratégia anti-inflamatória para emagrecer. Mas colocar o limão auxilia no controle das inflamações. Uhum. Outra planta muito legal da gente ter em casa é manjericão. Porque o manjericão, ele tem um papel que é aquele de dar o perfume para o nosso molho de tomate, e que tá tudo certo, né? Fazer um molho de tomate com manjericão também perfuma esse molho e também acrescenta uma série de componentes de fitoquímicos anti-inflamatórios nesse molho. Mas não é só isso, não. Um bom chá de manjericão, ele também desestressa, porque o manjericão em grande quantidade, ele tem um óleo essencial que reduz o estresse físico e o estresse mental. Então, também vale a pena ter o manjericão ali nos nossos vasinhos. Muito bom, muito bom. Estou anotando tudo aqui, ó. É muito legal. Aquele falso boldo, que foi o primeiro que você mostrou, o nome da planta é falso boldo mesmo? Boldinho, eles chamam de boldinho ou de Boldinho. falso boldo. Tá, legal. Foi legal você ter falado que quando você foi pedir permissão na farmácia onde você pegou a muda, te falaram é mato. Porque a unha de gato também todo mundo acha que é mato, mas tem várias utilizações, não é isso? Carmen, unha de gato encapsulada
ela tem, as cápsulas de unha de gato, elas têm o mesmo poder anti-inflamatório do que aqueles anti-inflamatórios não esteroidais da indústria farmacêutica. Gente, A gente já tem trabalho comparando a unha de gato, que o nome botânico dela é Uncaria tomentosa. Essa Uncaria tomentosa, ela tem os fitoquímicos que são extremamente anti-inflamatórios e com atividade, só que aí a gente tem que usar o encapsulado de 500 miligramas a 1 grama. Nós temos 3 marcas muito boas no mercado com unha de gato. Uma delas é a Herbarium. A Herbarium trabalha já com isso há mais de 50 anos, né? Com essa unha de gato há 50 anos. E a atividade dessa unha de gato é extremamente potente, principalmente para as dores articulares. olha, Ela só não é, ela acaba tendo uma atividade mais potente ainda quando a gente combina com tintura de sucupira, porque a sucupira também é outro mato, né? Porque é a medalhinha que a gente usa para fazer a tintura. Essa sucupira, ela é excelente para dores reumáticas. Mas a unha de gato, sim, ela é bastante utilizada como divisor de propriedade, né? Ela é um muro verde. E as pessoas acabam colocando nas suas propriedades porque ela tem os espinhos e acaba afastando os invasores. claro. Então, ela é bastante utilizada. Isso é bom. Estão perguntando sobre as punks. Todas as punks são importantes, mas elas não são importantes. Vamos voltar a falar um conceito vital aqui. As punks não são fonte de proteína, pelo amor de Deus. Não dá para comer 3 folhinhas de beldroega ou 4 folhinhas de ora pronobis e achar que você bateu a proteína do dia, porque você não bateu. Desculpa, mas não dá. Para equivaler a quantidade de proteína de um bife, por exemplo, você precisa consumir 1,2 kg de folhas de ora pronobis. Ou seja, a gente não consegue consumir. Eu gosto de falar isso, sabe por quê, Carmen? Tem muita gente, colegas meus, inclusive, que eles vêm aqui para a rede e começam a falar: não, você que é vegetariano, é só comer ora pronobis que você consegue a proteína do seu dia. Não, amigo, não, amiga, você não consegue. Você não consegue, isso é um grande mito e que atrapalha muito o tratamento das pessoas, porque nós precisamos de proteína, a gente precisa bater proteína todo dia. Quando eu falo bater, chegar no mínimo de um grama, 1,5 grama na realidade, de proteína por quilo de peso para manter massa magra. Se a gente não fizer manutenção de massa magra, que é a nossa massa muscular, nós temos muitos problemas de locomoção e, consequentemente, de mobilidade, ou seja, a gente perde a liberdade porque fica dependendo de outra pessoa para nos ajudar as tarefas rotineiras. Claro. Então, nós precisamos ter massa magra. E a massa magra é dependente dos aminoácidos que as proteínas têm. Sejam elas vegetais, dos feijões e castanhas, sejam elas de fonte animal, como muita gente ainda consome. Adorei. Então tem que comer bastante feijão, lentilha, muito grão, muita castanha e bora lá, né? Estão perguntando ir para o sono. O que é bom? Para o sono, se é manutenção do sono, se você pega no sono tranquilamente, mas assim, acorda várias vezes durante a noite, nós temos 2 características, né? Se você acorda do seu sono durante a noite, o capim-cidreira pode ajudar, mas a passiflora, que é o maracujá, ela é perfeita, né? Não é o suco de maracujá também, gente. Porque as pessoas acham que se fizer um suquinho de maracujá, vai dormir tranquilo ou vai acalmar. Desculpa, mas os compostos harmânicos, que são os fitoquímicos responsáveis por melhorar a manutenção de sono e também gerar mais desestresse, eles estão presentes
nas folhas do maracujá. Então, para você dormir melhor, você precisa usar tintura vegetal, que a gente já falou em outra live, que são aquelas gotinhas, Uhum. ou a tintura vegetal, ou os comprimidos que já vendem na farmácia com registro e que tem na sua composição passiflora, passiflora edulis ou incarnata, que elas vão melhorar a qualidade de sono. Uhum. Se você, quando pega no sono, dorme bem, mas tem dificuldade na indução do sono, se você ficar rodando, rodando até pegar no sono, a planta para você é mulungu. O mulungu é um caule, é uma entrecasca de árvore, e o mulungu é sensacional, sensacional para indução do sono e manutenção do sono. Tá ótimo. Aí eu também recomendo que seja em gotinhas, que seja em tintura vegetal, porque quando a gente usa em tintura vegetal, dá para a gente usar 10 gotinhas, 15 gotinhas, dá para a gente ir usando de acordo com a necessidade. Porém, quando a gente fala de sono, Carmen, tem uma coisa muito importante. Nós temos que observar duas coisas. Uma é fazer essa terapêutica, ou seja, usar o mulungu durante pelo menos 15 dias para regular o ciclo de sono. Mas também não dá para a gente usar o mulungu e ficar com a televisão ligada no último volume para pegar no sono. Roberto não está nos ouvindo hoje, porque Roberto, minha sogra está hospitalizada, então Roberto está com ela no hospital, mas ele é desses, vou entregar Robertão. Ele deixa a TV ligada, porque ele diz que ele dorme melhor com a TV ligada. Não, meu amigo, ninguém dorme bem com a TV ligada, não. Pois é. Então não imitem Roberto, por favor. Estão perguntando, sucupira pode usar junto com remédio imunossupressores e outros anti-inflamatórios na artrite reumatoide? Pode sim. Sim, é uma planta segura com pouquíssimas interações. Então você pode fazer isso. Só que a artrite reumatoide, amigo ou amiga, a artrite reumatoide é doença autoimune. E a doença autoimune, ela é bem importante de ser tratada com doses mais generosas de vitamina D. Então, para quem tem doença autoimune, precisa repor a vitamina D e o ômega 3 para melhorar o quadro. Tem que fazer uma estratégia complementar. Legal. Mas você está sentindo que as pessoas estão mais preocupadas em ter qualidade de vida e estão mais ligadas mesmo na fitoterapia? Ou está todo mundo passando em farmácia e ouve o que um fala, o outro não sei o quê e vai nessa? Qual é o teu sentimento? Eu acho que as pessoas continuam indo às farmácias, Carmen, porque muita gente está com dificuldade de chegar na equipe médica ou na equipe interdisciplinar para ser atendido. Então, a farmácia é a primeira porta. Né? Eu acho que esse é um ponto muito importante da gente discutir. Sim. O farmacêutico, dependendo da localidade, da cidade ou do bairro mesmo, né? Ele é o profissional de saúde mais acessível para aquela pessoa. Tanto é que hoje existe o farmacêutico clínico, o farmacêutico que realmente tem um atendimento clínico para a população, então isso já é regulamentado pelo CRF. Mas mesmo as pessoas indo à farmácia, elas estão indo à farmácia procurando terapêuticas mais naturais. Tá? Então, existe esse ponto também. Né? Elas não vão atrás simplesmente de um ácido acetil salicílico ou atrás de um clonazepam. Elas buscam, quando elas estão procurando atendimento ali com um profissional de saúde, elas pedem, o número de pessoas que pede uma intervenção mais natural cresce a cada dia. As pessoas estão cansadas de remédio, as pessoas estão cansadas de fármaco. E esse número cresce porque todos entendemos que quanto mais natural for o nosso tratamento, mais eficaz e perene ele também deve ser. Sim. Só que eu acho que outra coisa que vem se discutindo bastante, que a gente deve abordar, é que essa busca pelo natural, ela faz parte de um estilo de vida que deve ser mudado. É óbvio que quando a gente está num momento assim de
vou chamar de crise, né? Mas assim, você sempre tem momentos mais difíceis ali durante o seu mês, em algum momento você está ali mais apurado, né? Está mais estressado, você talvez não tenha o poder de escolha naquele momento. Mas se você fizer 80% de boas escolhas ao longo das suas semanas, você vai ter um Sim, estilo de vida mais adequado. Tá? claro. E isso reflete na sua vida, ele reflete no dia a dia. Não é fácil, porque é difícil a gente manter, né? Eu faço atividade física 2 vezes por semana, logo de manhã, e venho aproveitando cada oportunidade que eu tenho de manter um estilo de vida ativo. O que eu Sim, quero dizer com isso? Eu paro o carro mais longe, dependendo do lugar onde eu vou, se for um lugar seguro, eu paro o carro mais longe para andar mais. Eu estou usando menos o carro quando possível. Eu estou caminhando mais. É uma pena que a gente mora numa cidade que ainda tem um volume de violência muito grande, é porque eu verdade. adoraria fazer tudo a pé, É. e isso que a gente não consegue, mas treinar pela manhã muda o dia. Jeff treina de manhã. Jefferson trabalhava comigo também, um querido. Mas assim, a hora que você treina de manhã, muda seu dia. Muda Claro, seu dia porque você já faz melhores escolhas ao longo do dia, você se hidrata melhor ao longo do dia, porque você já começou com uma atividade positiva para o tratamento da sua saúde, para a uhum, manutenção da sua saúde. é Então verdade, faz muita diferença. é verdade. A Edilene está perguntando, sucupira e unha de gato pode ser usado para quem tem arritmia cardíaca, diabetes e pressão alta? Pode, não tem problema. As doses é que devem ser, a unha de gato não deve ultrapassar 15 dias para um paciente com comorbidade assim, mas pode ser utilizado sim. Tá, muito bom, muito bom. Pois é, eu fico feliz porque as pessoas realmente estão interessadas, participam quando você está aqui conversando com a gente, e é importante, né, essa ênfase em qualidade de vida para viver com saúde e para se sentir bem no corpo, né? Porque a última coisa que a gente quer é ficar desconfortável e ter dor, né? E ter problema desnecessário, sendo que hoje nós temos acesso a tanta informação e a tantos alimentos e fitoterápicos que conseguem realmente nos trazer um sentido de equilíbrio e de uma harmonia na nossa vida, né, Wanderly? Mas cada um tem que assumir a responsabilidade, fazer o exercício, se movimentar. É um conjunto, né? É um conjunto. Ontem eu saí da AIDS ontem no final da tarde e tinha prometido passar na casa de um paciente, porque precisava fazer uma série de checagens mesmo, de exames. E é no bairro que eu morava, e eu falei, eu vou passar e matar saudades do bairro. E neste bairro tem um hortifruti muito bom e com preços muito bons. Aí, como eu cheguei um pouco antes, o trânsito me ajudou, eu parei no hortifruti. E aí, enfim, eu peguei berinjela, milho. Eu já comprei a berinjela fatiada, porque falei, aí já vai me forçar a fazer, né, algumas coisas para eu comer mais rápido, porque senão eu não vou deixar. Se eu comprar ela inteira, talvez eu demore um pouco mais a utilizá-la. Mas eu já estava na minha cabeça que eu vou fazer uma lasanha de berinjela, então ela já está aí Legal. pré-preparada para mim. Só que assim, eu comprei bastante coisa mesmo, entre frutas, legumes e verduras. Verdura eu nem comprei, porque minha irmã trouxe para mim no final de semana da chácara. Mas comprei bastante coisa e eu gastei um valor bastante razoável, bastante justo. Que bom. Porque quando a gente baseia a nossa alimentação em vegetais de safra, a nossa conta fica mais baixa. Né? E, Claro. obviamente, olhar. Tinha uma bandeja linda de morangos, os morangos enormes. R$ 40 uma bandejinha. Não veio para o meu carrinho, tá? É. Não veio para o meu carrinho por dois motivos. Primeiro, que eu não ia dar R$ 40 em morango. Esse é o primeiro ponto. E segundo, que morango enorme, eu fico com muito receio do quanto, se eu não conheço o produtor, o quanto de aditivo químico foi Agrotóxico. colocado para ele crescer daquele tamanho. Né? Porque a gente sabe que o Exatamente. morango silvestre, ele é menorzinho.
Então, se eu tenho um morango... Te juro que eu tinha um morango ali que era metade da minha mão. Falei, não, não estou confiando nesse morango, não. Só não era de plástico, mas tinha um monte de agrotóxico, com certeza, né? Com Eu certeza. também, eu Ah, e não comprei um compro negócio nada que pra... eu amo, que rende muito, gente. Ah, Eu comprei alho poró. O alho eu poró, adoro ele alho poró. rende muito, porque a gente precisa usar desde o bulbo até o final das folhas, dá para Uhum. utilizar. E aí, para quem come peixe, por exemplo, fatiar bem fininho, deixar ele picadinho bem fininho, coloca como fundo de uma travessa e coloca o peixe já temperado por cima no forno, você fica com um prato delicioso e extremamente protetor. Porque o alho poró, ele como o alho, ele melhora muito o funcionamento da imunidade. Ele melhora muito o nosso sistema imunológico e ele também tem uma ação de matar bactérias e vírus. Então, é um Uhum. alimento que a gente deve consumir com frequência, assim como nós devemos consumir alhos e cebolas com frequência. Tá certo? Estão perguntando, intestino preso ligado à endometriose, o que pode ajudar? Amiga, a primeira coisa que você tem que fazer é uma alimentação anti-inflamatória, tá? Você precisa usar uma estratégia anti-inflamatória. Você pode utilizar plantas mais laxantes, mas mesmo assim o incômodo vai continuar. Eu te recomendo meio litro de chá morno todo final de tarde e noite de erva doce. Então, fazer o chá morno de erva doce, ele vai melhorar da semente mesmo da erva doce. Aquele que a gente bebe quando é pequenininho, aquela lá. Uhum. Beber meio litro desse chá morno, ele vai melhorar o funcionamento intestinal. Só que se o seu funcionamento intestinal está atrapalhado pela inflamação da endometriose, pode ser que o tecido endometrial já tenha afetado a alça intestinal. Aí você precisa realmente de uma intervenção medicamentosa e às vezes até cirúrgica. Espero que não. Espero que ainda esteja no momento de você tratar a endometriose clinicamente. Para isso, gente, o chia amarelo é uma planta bem importante. O chia amarelo trata a endometriose. O cronique, que você gosta demais, como eu, né? Que eu amo Adoro. cronique. O cronique é sensacional para tratar a endometriose. O cronique é a bixorelana, é o ativo do urucum. Ele trata muito bem, mas precisa fazer, a gente precisa fazer uma terapêutica toda voltada para a anti-inflamação. Muito bom. Ricardo está elogiando as minhas unhas. Ricardo, muito obrigada. Eu estou usando esmalte verde porque nós lançamos um produto que é verde. Ah, é? Qual é o produto verde? Acabamos de lançar, lançamos na sexta-feira. Ele chama Teracem agora. O Teracem Como? Teracem. Teracem é um senolítico, ou seja, ele é um misto também do meu amado bioma amazônico e ele trabalha para reduzir o envelhecimento celular. Ele vai reduzir o Olha, envelhecimento celular de todas as células do nosso corpo e a gente vai conseguir ver através da nossa pele. Por isso que ele está sendo direcionado para dermatologistas e para a parte estética, mas a gente tem que lembrar que quando a gente tem a pele boa, é porque o nosso fígado, nosso intestino, todos os nossos órgãos internos são bons. Eu ainda amém. não tenho produto, se na hora que eu tiver o Teracem, eu vou levar para você. Eu já quero tudo aí, eu quero a linha completa. Imagina, eu adoro tudo que vocês fazem. Tecnologia de ponta, Eu longevidade, ainda não saúde. consegui testar em mim o Teracem. Ele chegou, Não, mas já chegou para a farmácia. Ainda não consegui, mas eu vou. Essa vai dar semana que vem eu certo. vou buscar. Vai. Legal. Então, perguntando para criança de 4 anos, para sono e funcionamento intestinal e gases, se a tintura pode ser usada ou matricália recuta e pimp, sei lá o que aí, desculpe, Ela anísio.
Com glóbulos É, homeopáticos. deve ser Matricária ricutita e Pimpinela anisum. É. Criança de 4 anos, somente com acompanhamento do pediatra, o uso de qualquer coisa. Só que eu vou te provocar, tá? Eu não sei quem é você, mas eu vou te provocar. A criança de 4 anos com problema de sono e de intestino, ela está acompanhando um ritmo de vida que não é saudável. Criança de 4 anos, ela tem que ter uma rotininha boa de jantar cedo, jantar até 6h30, 7 horas da noite no máximo. Brincar com coisas menos estressantes depois do jantar, né? Não é sair correndo, brincar de luta, nem ficar batendo bola no quintal depois do jantar, e sim brincar de coisas mais tranquilas, ou seja, fazer a higiene do sono dessa criança. E quando der uma meia hora antes do horário de dormir, levar essa criança para um banho morno, quentinho morno, com sabonete de lavanda ou sabonete de camomila. Porque o óleo essencial dessas plantas, eles já atuam no cérebro e já vão acalmando essa criança. E aí você bota para dormir e, obviamente, né, com acompanhamento. Claro. Fica lá e fica ali dentro dizendo: meu filho, minha filha, eu estou aqui com você para que você esteja seguro e durma bem. Muito E bom. aí você faz esse acompanhamento, a hora que a criança dorme, você sai do quarto. Mas precisa de um acompanhamento para que essa criança tenha a higiene do sono bem feita e que ela se sinta segura para dormir. Sim. Agora, se vai para a vida louca, como eu vejo, meu filho vai junto comigo para restaurante, para bar, depois não reclama que a criança não dorme, porque não vai dormir mesmo. Criança tem que ter rotina e tem que ir para a cama cedo e comer cedo. E o intestino vai melhorar a partir do momento que essa criança comer frutas, comer legumes, e mesmo que seja uma folhinha, comer uma folha de alface para já ir aprendendo a comer verduras junto com a comida. Muito bom. O Agenor, um abraço, Agenor. O Agenor pergunta: existe algum produto natural que substitui o colágeno artificial no tratamento de desgaste de articulação? O colágeno não é artificial, Agenor. Vamos tirar esse mito aí. O colágeno, ele é natural, ele vem da pele ou da articulação de suínos ou de bovinos. Né? Aqui no Brasil é muito mais de bovinos do que de suínos, então ele é um produto natural já. Ele não é vegetariano, ele não é vegano. Infelizmente, para veganos e vegetarianos, a gente não tem opção. Nós só temos um produto que é indutor de formação de colágeno. É um produto importado que ele faz a indução da formação de colágeno, mas a gente não tem colágeno vegano. Quem fala de colágeno vegano tá criando uma verdade que não existe. Estão perguntando aonde comprar o Cronic. Farmácia de manipulação, gente. Ele vende em todas as farmácias de manipulação. Farmácia de manipulação grande vende. A gente está tentando vender na Pax, mas ainda está difícil, porque a gente tem um problema aí de registro para poder vender fora de farmácias, mas em farmácias, na farmácia de manipulação mais próxima de vocês conseguem achar. Muito bom, muito legal, muito legal. Então, muito bom. A gente tem 20 minutos. Eu gostei bastante de você falar sobre o óleo poró para o sistema imunológico. A consistência do alho poró é igual ao alho? Não, é outra história diferente. Porque eu não como alho, mas o alho poró eu como. Então, a composição dele, o que acontece, né? O alho, a gente come o bulbo. A gente come, na realidade, o dentinho do alho. Quando a gente come o alho poró, o bulbo do alho poró, ele já é diferente. A textura já é mais macia e ele não faz aqueles dentes de alho como alho sativum, né? Mas ele é da mesma família botânica, mas ele é um primo. Ele é um primo meio distante ali do alho.
Só que, ao mesmo tempo, ele tem uma quantidade muito boa de componentes sulfurados, né, de fitoquímicos que têm enxofre na sua composição, e é exatamente esse enxofre que auxilia na desintoxicação celular e que também faz muita diferença para combater alguns vírus e alguns tipos de bactérias. Ou Uhum. seja, ele vale a pena a gente consumir. Ele é uma estratégia, além de gostosa demais, ele rende bastante. Ainda é pouco utilizado pelos brasileiros, porque a gente não tem hábito de comer muito alho poró, né? É. Parece, as pessoas dizem assim para mim, só como ali na quiche. Você não precisa comer só na quiche, não. Enche de alho poró a sua salada, coloca no omelete, que fica uma delícia. Adriane, você pode comer todo dia alho poró se você quiser. Faz muito bem, tá? É. Eu realmente eu gosto de fazer a proteína, seja ela peixe ou frango, e se eu não coloco para assar junto, muitas vezes eu coloco para assar junto porque ele fica crocante, fica bem gostoso. A hora que eu tiro, se eu faço um filé de frango, por exemplo, grelhado, a hora que eu tiro ali da frigideira, da grelha, eu cubro com alho poró, porque ele fica dá aquele frescor no frango. Uhum. Então ele traz um sabor bem Uhum. diferente, mas junto com o sabor ele traz muitos fitoquímicos e muita proteção para a nossa saúde. Tá. Muito bom, adorei. Estou anotando aqui, porque eu como alho poró. Eu não como nem alho nem cebola há muitos anos, né? 41 anos. Porque o mestre Saint-Germain pediu para eu não comer, porque fica impregnado na aura. Mas isso é por causa da minha vida espiritual. Mas é muito bom o alho e a cebola, porque alguém perguntou aí por que que eu não como. Mas eu como bastante alho poró, né? E como muitas nozes e outras coisas todas. Então, vamos lá. Um ovo, olha lá. Alguém, o pessoal está aí na receita. Com ovo ele fica muito bom. Com ovo no omelete ele fica muito bom. E você pode fazer crepioca com ele. Crepioca é bater o ovo, coloca uma colher ou duas de goma de tapioca e põe na frigideira. Vai ficar tipo uma panquequinha. E a hora que tá, Legal. mais uma vez, a hora que tá finalizando, que você virou e tá finalizando, cobre com alho poró, desliga a frigideira, tampa um pouquinho, ele vai murchar. Ele não vai cozinhar, mas ele vai murchar ali na sua crepioca. Fica muito gostoso. Que legal, olha só. Olha, família Pax, temos até receitas saudáveis com a doutora Wanderly Marchiori. Vamos participar e vamos aprender aí e mudar a nossa forma de cuidar do nosso sistema imunológico, né? Porque afinal Sabe, todos nós queremos muita saúde, né? não, sabe outro lugar que ele fica delicioso? Salada de lentilha e salada de grão de bico. E Ah, também de legal. feijão branco, né? Lembrei agora, a salada de feijão branco fica bem boa. Quando você cozinha esses grãos com feijão preto, ele não fica muito bom, não casa muito bem, nem com carioquinha. Mas com esses Aham. outros feijões, você cozinha e deixa ele gelado para comer como salada. Coloca bastante alho poró, coloca tomate picado. E aí você pode colocar atum se você quiser, Adri. Você pode não colocar atum, você pode colocar só um bom vinagrete bem feito. E o alho poró ele também fica delicioso. É, Fica bem muito saboroso. bom. E aí você acompanha. Se você quiser colocar bacalhau desfiado, também fica muito bom. Mas se a gente quiser manter pelo menos um dos pratos vegetarianos, ele fica delicioso. E se quiser Entendi. colocar um bacon bem frito e ali bem picadinho, porque aí vai só um pouquinho também, casa muito bem. Tá. Mas aí casa com lentilha, porque bacon, o sabor do bacon, ele combina com o sabor da lentilha junto com o alho poró. Ele não fica tão gostoso com o grão de bico, porque o grão de bico já tem um sabor mais forte, né? Uhum. Salsão e salsinha, como é? Salsinha é excelente para a parte urinária inteira, uma fonte riquíssima de vitamina C. A salsinha a gente deve usar sim, sempre e muito,
tem que ter sempre ali na geladeira para a gente picar e colocar em qualquer preparação. Eu acho que eu experimentei uma vez em nem lembro, um restaurante de Campinas. Ele chamava Carninha, é isso mesmo. Ele fazia uma salada que ele chamava de salada crocante. E era muita selga, então era selga bem picadinha. Eles colocavam um shoyu, um pouquinho de shoyu, e colocavam batata palha e cobriam de salsinha. Ficava sensacional. Então, na salada fresca ele fica muito bom. Temperando carne, para quem come carne vermelha, fazer o bife e colocar a salsinha também fica muito legal, fica muito bacana. Ele fica bem gostoso na hora que a gente grelha o bife, fica muito gostoso. A salsinha, ela tem essa propriedade anti-inflamatória também muito presente. Agora, o salsão, ele é sensacional. Ele é riquíssimo em potássio. O potássio dele, o potássio e o magnésio dele, eles fazem muita diferença, bastante diferença no nosso metabolismo. O salsão, ele tem um poder curativo, de acordo com um médico americano, que tem uma linha de estudo chamado Medical Medium. Ele fala que um copo de salsão todos os dias, ele regula o metabolismo inteiro. Eu fiz o desafio dele de 21 dias de suco de salsão em jejum. Até porque eu adoro salsão, né? Então, para mim, foi bem fácil. E eu achei que E aí, você sentiu diferença? Então, eu achei que realmente melhorou. Assim, eu achei que eu fiquei mais disposta, eu urinei muito mais, urinei bem mais, porque ele é bastante. Tanto a salsinha quanto o salsão são muito diuréticos, então foi bem interessante usar. Não consegui ver melhora na pele, que ele diz que melhora a pele, mas 21 dias é muito pouco tempo para se falar de pele mesmo. Né? Quando a gente fala de qualquer intervenção para melhora de pele, a gente tem que ficar muito paciente, porque demora pelo menos 3 meses para a gente ver o resultado, no mínimo 40 dias. Para começar a ver algum tipo de resultado com pele, no mínimo 40 dias, porque a renovação celular se dá durante esse tempo. Sim. Eu não vou fazer intervenção na pele antiga, não é a pele antiga que fica, células Claro. superficiais antigas que melhoram. É o que vem e vai renovando. Então, é no mínimo 40 dias. Mas vale a pena, né? Porque cada vez que a gente pensa na nossa pele e faz qualquer coisa para que ela melhore, os nossos órgãos internos, eles estão melhores. Então, acho que esse é um ponto bem importante. Claro. Mas o salsão num caldo, se a gente faz um caldo com uma canja antiga que se colocava bastante alho, cebola, pedaços mesmo, né? Não era cebola picada. Alho, cebola e salsão, e se cozinhava com a galinha, aquele caldo ele já tinha muito fitoquímico para provocar o suor e esse suor levar embora consigo vários metabólitos e bastante vírus. Por isso que é indicado esse tipo de canja quando a pessoa está com gripe, resfriado ou qualquer doença respiratória. Ah, muito bom, muito bom. Olha aí, família Pax, estamos conversando com a doutora Wanderly Marchiori, farmácia viva para você ter mais saúde e organizar o sistema imunológico aí. Várias dicas, anotei absolutamente tudo que você falou aqui, estou adorando. É bom a gente saber, né? Eu sou vegetariana, como você sabe, há 41 anos, mas eu estou sempre aprendendo. E eu quero mais continuar saudável, se Deus quiser, com as escolhas certas, né? Porque ainda mais aqui no Brasil, que a gente tem tanta opção, né? De legumes, frutas, verduras, temperos, tudo, né? Então, a gente vai continuar falando da importância do nosso estilo de vida ser plant-based, né? A gente precisa comer mais vegetal, né? Nós temos muitos vegetais. Você acabou de falar, a gente tem muita fartura de vegetal. Pois é. A gente tem muita diversidade de vegetal. Hoje eu fui almoçar com uma amiga num restaurante que tem do lado do consultório. E aí a gente colocou, né, um dos acompanhamentos, eu podia escolher 3 acompanhamentos. E aí eu falei assim, eu quero uma saladinha.
E assim, ele fez assim, mas a saladinha é pequena. Eu disse, qualquer que seja o tamanho da salada, eu quero alguma verdura crua. Gente, o pequeno dele já foi tão maravilhoso, porque tinha assim, tinha alface crespa, tinha rúcula fresca, e tinha mais alguma coisa, acho que tinha tomate. Mas nós conseguimos. O fato é que se a gente quiser, em qualquer lugar do Brasil, a gente tem alguma verdura crua disponível. Claro, é Se a verdade. gente vai para o Pará, Pará que é muito quente, tem menos verduras, eles têm o que eles chamam de escarolinha, que é bem amarga. Mas aquela escarolinha, o que eles fazem? Eles fazem um vinagrete delicioso. Então, se Olha, que faz legal. aquele vinagrete com a escarolinha e coloca em tomate, cenoura, já está dentro. A gente já tem vegetal ali naquela refeição. O Lógico. importante é incluir, o importante é que 50% do nosso prato seja de vegetal. Nós Sim, precisamos dar pelo menos isso. E que as proteínas, quanto menos proteína animal em frequência, em volume a gente consumir, é melhor. claro. Muito Ontem me bom. mandaram, ontem não, anteontem me mandaram o vídeo, que eu não vou falar de quem é, porque eu não quero dar palco para pessoa idiota, mas era um rapaz falando de que tem que ter um movimento pró-carne, porque se a pessoa se alimenta somente de carne, a vida dela muda e ela fica extremamente mais saudável. Ele pode fazer um movimento pró-carne que ele quiser, mas o fato é que a carne, ela não tem todas as vitaminas que nós precisamos. É só Claro. isso. A gente precisa Não, de diversidade alimentar. lógico. E Não, a gente está falando isso, e para mim, deixa eu só claro, terminar o conceito dessa pessoa que me deixou bem irritada, é que você falar para o brasileiro que ele precisa se alimentar só de carne, na semana em que a gente tem publicado que 70% da nossa população está em risco alimentar, em insegurança alimentar moderada ou severa, para mim é um desaforo. As pessoas precisam comer, nós precisamos ter comida no prato. A gente precisa trabalhar pelos nossos irmãos que não conseguem botar comida no prato. E aí, ao invés de julgar o que o outro coloca no prato, vamos ajudar a colocar coisas mais nutritivas. Vamos ajudar, eu claro. já falei tanto tempo atrás, vamos cozinhar ovo e levar o ovo cozido para as pessoas que são moradores em situação de rua poderem comer. Eles não têm fogo ali, eles não têm fogão. Leve alguma coisa pronta para que eles possam comer. E ovo cozido é proteína, é ferro e dá saciedade, né? Proteína da saciedade. Então, vamos fazer um movimento de distribuição de alimentos mais ajustados, se possível, né? Então, é sempre, gente, o que é possível. De repente, a gente está numa É, semana que você não está com dinheiro nem para pagar muito a sua comida. Então, do o que você conseguir. Pode ser claro. macarrão, que está ótimo, né? Porque o macarrão, um pacote de macarrão alimenta 4 a 5 pessoas, mas leve ele já cozido, para que as pessoas possam, para que aquelas crianças possam comer. Claro, sem dúvida. O que eu ia falar é que as principais fortunas no mundo hoje estão investindo no plant-based, que você falou, alimentação à base de planta e de verduras e de legumes, pelo aquecimento global e pela saúde global, que é comprovado cientificamente o que nós precisamos. Não é a carne, é a proteína. Da onde ela vem é uma questão de escolha, mas isso é um outro papo. Aqui estão perguntando a Lucimar se pode comer semente de jaca cozida. Você tem 4 minutos e meio. Pode sim, a carne de jaca, né? A famosa carne de jaca é a semente, é o bago da jaca. Você pode comer, cozinha bem. Você precisa cozinhar bem, porque senão a digestão é muito difícil. Então, É, cozinhar bem a semente vai dar muito certo. Fica bem saboroso, tá? Fica bem saboroso. E muito legal. nutritivo. Isso é ótimo. Não, e depois tem tanta criatividade, né? E tem tantas pessoas fazendo tantas experiências. A própria pandemia deu a oportunidade de todo mundo virar alquimista na cozinha, né? Pelo menos no começo. Muita gente tentou lá umas misturas mirabolantes e etc.
E é muito bom, porque a gente compartilha aquilo que funciona, né? Agora, é óbvio que com conhecimento de causa, como você, que é profissional da área de saúde, muito melhor, porque essa história de orelhada não leva a lugar nenhum, né? E brasileiro é louco para copiar o exemplo do outro, sem saber se o corpo dele tá assimilando aquilo que é administrado num outro ser humano. Quer Sim. dizer, temos que parar e pensar, né? Cada um é um universo, não é isso? Sim, é muito maluco, né? É muito maluco que a gente admita que o padrão do outro é o adequado para a gente. O brasileiro começou a engordar, porque nós temos 70% da nossa população em estado de insegurança alimentar, e nós temos uma grande parcela da nossa população também em estado de sobrepeso e obesidade. Né? Então, por que isso? Porque o tamanho das porções que a gente passou a consumir americanizou. E a gente É, sabe muito que na grande. América as porções são enormes, né? É. Tanto é que dependendo do lugar onde a gente vai, eu lembro em Nova York, eu adoro um restaurante grego que tem lá. E a primeira vez que eu fui, eu pedi um prato, estava com meu ex-marido, e aí cada um pediu um prato. E aquele prato, cada prato dava seguramente para 3 pessoas. E aí depois a Nossa, gente ia e comia, né, em várias pessoas um prato. E, não. e a reflexão é essa: o quanto você pede e o quanto você come, né? O quanto é importante você olhar o ajuste do tamanho da porção. Né? O Sim. problema é o tamanho da porção que você come. Não é somente a tua escolha, é o tamanho da sua escolha e a frequência. Então, É, invista mais em frutas. Nós temos tantas frutas, a gente tem laranja de tudo quanto é tipo é o ano verdade. inteiro. A gente tem banana de tudo quanto é tipo o ano inteiro, em todos É. os lugares. Com banana e laranja, você já consegue fazer uma grande festa de fitoquímico no seu metabolismo. E sempre vai ter um tomate, uma cenoura ou uma alface em qualquer lugar. Então, garanta. Garanta o mínimo aí de vegetais. Legal. 1 minuto e meio para sua mensagem final, querida. Adorei. Eu sempre adoro falar com você. Eu também, muito. A minha mensagem final é a seguinte: olhe para sua casa amanhã, durante o dia, porque agora a gente já está na luz noturna e isso não convida a reflexão que eu quero que você faça. Olhe para sua casa e veja um lugar onde você tenha luz e sombra ao mesmo tempo. E escolha aquele lugar para colocar o seu primeiro vaso da primeira planta medicinal. E vá no hortifruti, porque a maioria dos hortifrutis hoje Uhum. tem. Vá no hortifruti e compre o seu primeiro vasinho medicinal. E comece a cultivar e a usar da melhor maneira possível. Porque certamente a sua escolha vai estar ajustada à sua necessidade. Porque quando a gente se encanta de uma planta, é porque a gente está precisando do que ela tem a nos oferecer. Com certeza. Obrigada, querida. Beijo grande. Obrigada a Até todos. a próxima. Obrigada a você e obrigada a todos aqui hoje. Gratidão. Namastê, família Pax.